Queridos amigos, queridos irmãos, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco em mais este momento em que buscamos a Sua presença, sempre tão amorosa e tão reconfortante. A nossa reflexão de hoje começa com um trecho do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Chico Xavier e ditado pelo Espírito Emmanuel. E Emmanuel nos fala no texto de hoje sobre purificação íntima. E ele começa citando um versículo da carta de Tiago, onde o apóstolo nos diz assim: alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Emmanuel nos diz o seguinte a partir desse trechinho de Tiago: cada homem tem a vida exterior conhecida e analisada pelos que o rodeiam, e a vida íntima, da qual somente ele próprio poderá fornecer o testemunho. O mundo interior é a fonte de todos os princípios, bons ou maus, e todas as expressões exteriores guardam aí os seus fundamentos. Em regra geral, todos somos portadores de graves deficiências íntimas, necessitadas de retificação. Mas o trabalho de purificar não é tão simples quanto parece. Será muito fácil ao homem confessar a aceitação de verdades religiosas, operar a adesão verbal a ideologias edificantes. Outra coisa, porém, é realizar a obra de elevação de si mesmo, valendo-se da autodisciplina, da compreensão fraternal e do espírito de sacrifício. O apóstolo Tiago entendia perfeitamente a gravidade do assunto e aconselhava aos discípulos a limpassem as mãos, isto é, retificassem as atividades do plano exterior, renovassem suas ações ao olhar de todos, apelando para que se efetuasse igualmente a purificação do sentimento no recinto sagrado da consciência, apenas conhecido pelo aprendiz na soledade indevassável de seus pensamentos. O companheiro valoroso do Cristo, contudo, não se esqueceu de afirmar que isto é trabalho para os de duplo ânimo, porque semelhante renovação jamais se fará tão somente à custa de palavras brilhantes. E pensávamos, enquanto líamos o texto, em quantas vezes nós nos deixamos levar por uma aparência de transformação, sem que essa transformação seja profunda no nosso espírito. Quantas vezes, para nos adequarmos a grupos ou sermos aceitos por alguns grupos, pela sociedade, acabamos nos adaptando a regras, a normas, a convenções, a exigências mesmo da sociedade, sem que internamente concordemos com elas, compartilhemos do seu entendimento, da sua compreensão. Quantas vezes nos vemos fazendo coisas que a sociedade exige que façamos, mas com as quais intimamente não concordamos? Quem de nós já não se viu alguma vez numa situação semelhante? É a isto que Tiago se refere quando ele diz que é preciso que os nossos gestos exteriores tenham embasamento na nossa transformação moral, na nossa busca de aperfeiçoamento moral genuína, realmente séria, aquilo que em Espiritismo chamamos de reforma íntima, que nada mais é
do que a transformação dos velhos defeitos que carregamos conosco, espíritos imortais que somos, e transformando-os em qualidades. Se somos orgulhosos, e todos nós ainda o somos, mas se trabalharmos intimamente, com afinco, na transformação do nosso orgulho em humildade, alcançaremos êxito. Porque nós somos espíritos criados por Deus com destino à perfeição. Haverá um dia em que todos aqueles defeitos que ainda carregamos serão transformados, deixarão de existir porque foram transformados em qualidades, em virtudes. E essa transformação terá se dado pelo nosso esforço consciente de transformação. Terá sido em nome do Evangelho do Mestre, esse Evangelho que Jesus nos deu como guia há mais de 2000 anos, mas que ainda temos tanta dificuldade de colocar em prática. Tiago nos lembra que é preciso muito esforço. Por isso ele diz: vós de duplo ânimo purificai os corações. Não basta termos ânimo firme para nos colocarmos na sociedade atendendo às regras, às convenções sociais. É preciso que tenhamos também o ânimo firme e forte de transformarmos o nosso espírito, cultivando virtudes e pouco a pouco vencendo e superando as nossas imperfeições e aqueles defeitos que carregamos, todos nós carregamos. Como nos diz Tiago, cada homem tem a vida exterior conhecida e analisada por os outros, por aqueles que o rodeiam. Mas a nossa vida íntima, somente nós podemos dar testemunho. É disso que Tiago nos fala, que as nossas ações reflitam aquilo de que realmente está cheio o nosso espírito, está cheio o nosso coração. E que quanto mais o nosso coração estiver repleto de virtudes, de boas intenções, de desejo real de nos colocarmos no lugar do outro, quanto mais o nosso coração estiver repleto do desejo de sermos aquilo que Jesus espera que nós nos tornemos, quanto mais nos esforçarmos para isso, melhores serão e mais verdadeiras serão as nossas ações exteriores. Quando nós pudermos agir no bem, sem precisarmos pensar se isto é bom ou é ruim, quando fazer o bem estiver internalizado no nosso espírito, assim como o ato de respirar está internalizado na nossa matéria, quando pudermos fazer o bem desta forma, sem pensar duas vezes, sendo o bem a nossa primeira e única escolha, aí estaremos colocando o Evangelho de Jesus verdadeiramente em prática. Mas nós ainda lutamos intimamente entre fazer aquilo que Jesus nos ensinou e que já guardamos dentro de nós como ensinamento, mas ainda agirmos conforme a matéria e o que nem sempre é o melhor. Queridos amigos, que possamos refletir sobre a importância da coerência entre os nossos atos
exteriores e os nossos verdadeiros sentimentos. E que nos empenhemos dioturnamente para que os nossos atos exteriores estejam de acordo com os ensinamentos de Jesus, que já compreendemos serem a bússola para o nosso espírito alcançar a perfeição. Que este Mestre bondoso, sempre tão atento às nossas dificuldades, às nossas lutas, possa nos auxiliar nesse exercício tão necessário. E que estes amigos espirituais que em seu nome nos assistem, estejam conosco, nos alertem, nos conduzam para o caminho do bem e que nós possamos estar atentos a essa influência amorosa desses amigos que nem sempre vemos, mas que estão conosco, porque se comprometeram com Deus neste auxílio que nos proporcionam anonimamente, silenciosamente. Que Jesus, o nosso Mestre, nos abençoe a todos.